A gente vai começar falando das escolas. Então, a gente falou já da Linear, Harvard, né? A gente entrou na transformativa e como é uma especialidade, né? A Débora vai falar um pouquinho sobre a transformativa. Foi como o Savoy falou, eu reitero totalmente, são pouquíssimas pessoas que trabalham com a transformativa. Adolfo Braga é um nome muito conhecido, ela está junto em vários projetos com ele, então vale a pena ouvir, porque é muito rico o que ela vai falar. Então eu vou passar a palavra para ela com muita gratidão. Eu que agradeço, Patrícia. Nossa, muita honra falar aqui na sua aula, porque, assim, você como professora, eu estou assistindo aí suas aulas, assim, viajado no seu conteúdo. Muito bom, a gente realmente se vê ali na mediação, né? E, assim, agradeço o convite e quero dizer que sou estudante, né? Como vocês aqui, e trabalhando aí na mediação há alguns anos. E a mediação transformativa, ela me chamou bastante atenção, porque eu nem sei muito bem dizer quando é que eu comecei a ter essa vontade de me aperfeiçoar mais na mediação transformativa. Acho que veio de uma conversa, né, com grupos, a gente sempre está reunida aí com pessoas que falam de mediação e falam da, né, mediação colaborativa, acho que até veio daí. E aí, então, eu conheci o Adolfo Braga Neto, e aí estou há 2 anos fazendo esse curso com ele, e é muito interessante, cada vez que eu estudo e que eu conheço mais sobre as técnicas da mediação transformativa, a gente fica com mais vontade de trabalhar e falar na linguagem da transformativa, que é uma linguagem diferente da linear, ou da de Harvard, né? A gente fala linear também. Então, basicamente, a mediação transformativa, ela está pautada em um livro do Joseph Folger, que é A Promessa da Mediação, né? Então, esse livro é um livro que foi escrito em 1995, e ele parou ali para entender como é que os mediadores eles faziam a mediação e como que a prática da mediação fazia com que os acordos ali, e de que forma esses acordos ali, eles eram feitos, né, na verdade, concluídos. E o que, assim, foi pensado e discutido, até que ponto que um mediador, ele consegue ser neutro, ou ele está sendo julgador ou avaliativo, que é aquilo que você já explicou, né, Patrícia? Muitas vezes você está fazendo a mediação, e às vezes você tem uma tendência de fazer uma avaliação, você fazer um julgamento, e você não deixar que as partes façam a sua decisão. E isso é o foco da mediação transformativa. É, de fato, fazer com que o mediador ele tenha o mínimo possível de interferência no papel da mediação. Então, é você trabalhar de uma forma com... Você tem você, na verdade, é uma peça fundamental na mediação. Você é o terceiro que vai ali usar da técnica da escuta com muita apuração. Por quê? Porque só a presença, só estar ali, uma pessoa, é como se fosse um ser estranho entre duas pessoas, já muda, você já interage no comportamento das pessoas, né? Então, às vezes, se ela é um pouco mais agressiva, ela vai se segurar, ela não vai ser agressiva, ela fala, não, tem uma pessoa aqui que não me conhece, então eu vou me segurar. E aí, essa linha que foi estudada da transformativa era exatamente isso, até que ponto a presença do mediador e todas a interferência, ajuda que ele faz, ele está ali, inferindo ou não na decisão das partes. Então, a estrutura da mediação transformativa, ela tem como objetivo olhar para o principal princípio da mediação, que é a autonomia da vontade das partes, né? E a partir dessa autonomia,
você trabalhar, não ser diretivo, porque não adianta nada as partes estar ali conversando, discutindo, fazendo uma linha de raciocínio, e aí você entra e dá uma ideia, uma opinião sua. Você interfere, você acaba mudando o curso desta decisão, mudando o curso desse talvez futuro pedido, porque na linear, né, como assim como na transformativa, no final chega-se a um pedido, né? As partes estão ali para um objetivo. Olha, eu quero uma pensão de R$ 500 por filho, né? Então, às vezes, a forma como você interage, você pode, além de interferir na comunicação, você pode escorregar numa questão de você estar supostamente ajudando uma parte, sem você perceber. Então, é importante essa questão de você se segurar, não falar e não interferir na hora que eles estão ali na comunicação e no diálogo deles. E, às vezes, não é interferir zero, não existe uma interferência. Então, na transformativa, muita gente às vezes acha muito estranho, mas não é estranho. A hora que você começa a trabalhar a transformativa e você percebe as partes pensando, que às vezes na linear você não permite que elas pensem por elas próprias, aí você vai conseguir entender como que a transformativa ela está mais enraizada das partes fazerem um acordo fiel, puro, porque eles decidiram por eles próprios. É aquilo que o Carlos Savoy falou na última conversa que a gente teve, né? A gente não tem dentro nem do judiciário. Nosso privado ainda a gente consegue avaliar isso, né? Você consegue ligar para as partes, fazer, né, um acompanhamento, né? Tá indo tudo bem, o acordo foi bem sucedido, tá? No judiciário você não tem isso. Então, o que a gente teria como histórico? Quanto dos acordos que foram fechados e não foram contemplados com êxito no que eles decidiram? Acabou numa execução, acabou de um não cumprimento, as partes retornam e voltam a discutir. Às vezes, eu já peguei casos das partes chegarem e já é a segunda mediação, porque a primeira não deu certo. Entendeu? E aí ela já está ali numa execução, ou já estão falando assim, não, mas isso já não deu certo, a gente já tentou, por quê? Quando você fala em família, até vocês estavam falando em livros, né? Eu estou lendo Mediação Familiar, eu vou dar a Ana, eu vou dar o sobrenome dela, mas é uma excelente indicação de vários professores, porque ela utiliza na prática tudo que acontece dentro da mediação familiar. E você olhando para esse cenário família, quantas vezes uma interferência nossa pode ser muito prejudicial, seja para um filho, seja para um lar, uma residência, uma casa, o que vai acontecer dentro daquele cenário da vida dessas pessoas depois que elas viram as costas e vão embora. Então, quanto que realmente esse acordo ele vai ser 100% concluído, validado e efetivado. Então, o que a mediação transformativa ela busca muitas vezes trazer para as partes, né, elas serem protagonistas dessas histórias vividas por elas próprias, criar uma autodeterminação, ou seja, elas vão estar decidindo, elas vão estar falando, elas vão determinar por onde elas querem ir. E isso tudo, ele colabora com um empoderamento dessas partes. Elas próprias começam a se fortalecer a partir do momento que elas percebem que elas estão ali, interagindo, falando das vidas delas, abrindo os conflitos delas, porque muitas vezes, quando você está num conflito, que nem o Carlos abriu aí, né? Quando você está no conflito, você não é um bom mediador, porque você está no olho do furacão. Muitas vezes você não consegue respirar e falar assim, puxa, vou usar as técnicas da mediação, vou pensar diferente, vou ver
por que que eu estou agindo assim? Poxa, seria muito legal toda vez a gente parar e falar assim, por que que eu estou pensando assim? Assim como o Carlos, eu já fiz isso e já deu muito certo, de você falar por que que eu estou agindo assim? Por que que eu não poderia pensar diferente e olhar por que que está acontecendo isso que a outra parte está assim? E às vezes é tão impressionante que você mesmo vai eliminando, né, as arestas, né, você vai limpando aquilo e vai deixando somente o que de fato está incomodando, o que de fato está acontecendo e já leva à solução. E aí é o que ele até trouxe, né, e se eu fizer assim? E se te atende dessa forma? Porque da forma como eu estou recebendo, não está me atendendo, posso mudar, então você sozinha começa a criar alternativas. E é dessa forma que a transformativa, ela vê, né? Não existe um controle do mediador, né? Então, na verdade, a mediação transformativa, ela vai fazer com que o mediador não interaja, que o mediador não tenha controle dessa situação e que ele seja uma peça fundamental. Ou seja, ele, sem ele estar ali presente, a transformativa nem começa a ter um passo de transformativo. Por quê? Vai existir ali uma forma de você, primeiro, fazer uma sensibilização. E aí, nessa sensibilização, a gente vai fazer na abertura, né? Então, muitas vezes a gente vai falar que a mediação, quando você está falando do conflito, muitas vezes esse conflito te toca. E ele vai você vai começar a se pôr no cenário daquele filme, como se aquele filme estivesse passando, e você vai você vai falar, puxa, eu já passei por isso, olha, que interessante aquele conflito ali, eu já passei por isso, já tive uma situação dessa, e como que foi que aconteceu, e o que que eu vivi? E aí você começa a ouvir o relato dessas pessoas, e você vai começando, que nem a parte A e a parte B, vai começando a se ver no lugar dela. Por quê? Porque ela está conseguindo expressar ali a sua vontade. E é isso que prima a transformativa. É fazer com que essa parte, ela tenha uma autodeterminação e falar, mas assim, do jeito que está acontecendo, não está me fazendo bem. Da forma como você me responde, muitas vezes que eu te pergunto, não me faz bem. Tem uma outra forma que você poderia me responder, ou que eu poderia te perguntar. Então, isso começa a surgir, às vezes, até cria uma animosidade, parece que não vai sair uma conversa saudável, mas às vezes não. É essencial que essa conversa siga dessa forma, porque vai existir um momento que isso daí começa a entrar num círculo vicioso de mesma fala, de mesmo resposta, de mesma pergunta, que é como se tivesse um staff, assim, a pessoa ficasse estafada, né? Falasse, puxa, já chega, eu não aguento mais falar a mesma coisa. E quando você está nesse momento, que até na humanista a gente fala, e até na transformativa nós falamos crise, quando você está nesse momento de crise, você começa a trazer para você mesmo uma solução. E só quem vive sabe fazer isso, só quem vive sabe qual é a solução que quer para você. E o oponente, o seu par contra, que está ali discutindo com você, ele também está na mesma situação que você. Então, esse fortalecimento vai sensibilizando as partes. E o mediador transformativo, ele vai estar anotando ali, ele vai estar registrando palavras-chave, né? Que muitas vezes ele vai vir com uma validação, né? Então, muitas vezes, a validação, ela vem com uma forma também de pergunta. É o único momento que na mediação transformativa se faz uma pergunta. Então, por exemplo, você está me dizendo que toda vez que eu paro o carro, eu espero 10 minutos para ela sair. É isso que você está dizendo?
Então, isso é a única forma que você vai fazer confirmar uma fala na transformativa, você vai fazer uma pergunta na transformativa. O demais, a gente vai trabalhar as emoções, e essas emoções, elas vão ser espelhadas. E a partir do momento que você vai espelhar uma emoção, é uma parte muito forte da mediação transformativa, porque é como se você pegasse o sentido daquele conflito, que você começasse a abrir, né, aquela caixinha negra, né? Quando a gente fala, né? Abre sua caixinha negra ou a caixinha de Pandora, né? Que você vai falar o que está ali guardado. E muitas vezes são coisas que você se surpreende. Às vezes são coisas que vêm de outras relações que você não consegue se expressar, ou às vezes é dessa relação em que você precisava ter se expressado antes e não conseguiu. E ali, naquele momento, você conseguindo se expressar, você vai conseguir resolver, ou amenizar, ou sair dali melhor. Porque, como nós falamos na mediação, não existe o 100%. Não existe. Vai existir uma forma de você amenizar, né? Uma dor, um sofrimento. A Andréia, acho que quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Andréia. Quero. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você quer dizer quando fala que esse sentimento vai ser espelhado. Eu não consegui captar esse termo. Então, tanto na humanista como na transformativa, o espelhamento é muito forte. É muito forte essa técnica quando você está trabalhando na humanista. Então, vamos supor, eu até trouxe um exemplo aqui, se der, depois a gente faz uma prática, assim, para vocês verem como mais ou menos seria. Mas você vai falar dos sentimentos, né? Então, assim, uma pessoa, ela está ali com a sua emoção aflorada, vamos dizer, com raiva de uma situação, vamos supor, alguém bateu atrás do carro dela e está falando que não foi ela que bateu no carro atrás, foi a pessoa que estava parada e ela não viu e ao invés dela inventar qualquer coisa, ao invés dela ir para frente, ela deu ré e bateu na traseira de alguém, na frente de alguém, está falando o contrário, absurdo, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está com tanta raiva, repetidamente falando daquele conflito, que o mediador transformativo, ele vai chegar e vai espelhar essa raiva. Então, ele vai falar exatamente que, assim, você sente raiva porque, ao invés de você bater na traseira desse carro, você deu uma ré e bateu no carro, porque esse carro estava parado. E aí, quando você traz essa pessoa para falar desse sentimento, ela é como se ela tivesse cai esse sentimento dela e ela vai falar assim, ela vai comprovar, ela vai confirmar ou ela vai contrariar. E ela a maioria das vezes ela vai confirmar. Por quê? Porque você está espelhando exatamente o sentimento dela. Então, assim, quando você fala, você está com raiva porque você deu ré, ela vai falar, sim, eu estou com raiva porque, na verdade, eu bati na traseira, mas não foi porque eu bati na traseira dele. Eu fui dar ré e ele parou atrás de mim, entendeu? E aí, isso daí vai transformando esse conflito, vai trazendo novas informações, trazendo novo vocabulário, que às vezes até desaparece, né, da cabeça de quem está com muita raiva, com muito medo, ou aflito, somem as palavras. Então, quando você vê na transformativa que as partes estão ali falando de uma emoção ou de algo que está carregado de emoção, você fazer o espelhamento dessa emoção vai ajudar eles a desencadearem para outras comunicações e você conseguir ali fazer com que eles leem esse sentimento, leem esse conflito de uma forma contrária. Então, não é fácil mesmo, Andréia, não é o espelhamento, acho que a Patrícia até comentou, né, é um dos
das técnicas mais difíceis, mas ela é absurdamente traz um êxito muito grande na mediação. Na mediação, se você está ali com uma reclamação de uma falta de reconhecimento, por exemplo, a pessoa está lá, porque eu dou bom dia, a pessoa não me retorna, eu olho para lá, vou almoçar, olho para a pessoa vira a cara, e não sei o quê. Aí sinto que você não tem reconhecimento dessa pessoa. Quando você fala, ela confirma, ela fala, porque eu gosto dela, eu gosto de estar com ela e ela não me retorna, ela não me dá Então, você percebe que você mexe absurdamente com o oponente, porque ele também vai perceber que ele faz parte daquele, não só do conflito em si, mas do sentimento total que aquela pessoa está sentindo dele com relação àquele conflito. Por isso que essa mediação transformativa também ela tem um valor muito grande para as empresas, não só familiar como empresarial também. Por quê? Porque você vai trabalhar relações entre pessoas. E as relações entre as pessoas é algo muito difícil de você trabalhar em uma mediação, em alguns minutos, ou 40 minutos, quer que seja dentro de uma sala. Muitas vezes você tem que conversar com as pessoas sozinha, que isso também é uma técnica também da transformativa, você poder falar com as partes em reunião, individuais, para poder, às vezes ela não consegue expressar tudo que ela tem vontade ali, você ouvindo ela de uma forma sozinha, ela se abre mais, né? E aí, nesse momento, você também tem aquele compromisso como mediador de não abrir, né, confidencialidade, porque você teve uma conversa ali confidencial com ela. Então, assim, se não for nada que ela ainda não disse, é obrigação do mediador não falar. Ele tem que se manter ali com aquela informação, mas aquilo vai colaborar para a escuta do mediador transformativo, para que ele tente chegar ao ponto dos sinais que ele está percebendo ali naquela hora. Então, muitas vezes, quando você fala da mediação transformativa, você percebe nos sinais, na fala, no comportamento, ou até mesmo numa conversa privada, onde essa pessoa está querendo chegar, qual que é a emoção que ela está trazendo ali, que ela não está conseguindo apresentar. E você fazendo isso, você conclui um trabalho, você consegue avançar num trabalho de solução do conflito, porque o conflito, ele é como se fosse uma peneira, né? A hora que você vai pegar ele, você vai afunilando, você vai estreitando ele para que você chegue realmente na essência dele, porque quando você está aqui em cima, falando, conversando, iniciando uma conversa, aparece de tudo. Vai aparecer de tudo. E muitas vezes não vale, por isso que eu percebo assim que na mediação linear não vale a interação do mediador, porque às vezes você está lidando, fala isso até no livro, você está falando e resolvendo um conflito que não é a realidade dos fatos. Às vezes é algo assim só para abrir uma conversa, para discutir um assunto que é algo que incomoda, mas não é o problema real. E o problema real você só vai conseguir de fato quando você começa a jogar tudo isso para fora, essas informações virem à tona, deixa falar. Por isso que na transformativa a interferência é zero, porque quanto mais se fala do problema, mais você afunila a questão que te incomoda. E essa questão que te incomoda, ela vai vir carregada de emoção, ela vai vir carregada de sentimentos. E aí, você dando nome, tem até um joguinho muito legal, que eu não sei se a Patrícia já passou aqui, que é o Croque. É um jogo que você vai trabalhar os sentimentos e as emoções, para você poder trazer essa emoção na hora que a pessoa... Porque muitas vezes a gente tem ali raiva, amor, ódio, alegria, mas não está aí, não para só aí, né? Nós temos muitas outras sentimentos que a gente tem que estar ali apurado para você vir e trazer como uma luva, que aí você consegue colocar a pessoa como se você endireitasse ela e ela
se soltasse ali, fala, não, realmente, essa falta de reconhecimento mexe muito comigo, porque eu dou muito valor para tudo que eu faço, então você percebe que você começa a trazer um problema que é seu, não é do outro. Porque quando você está no conflito, você está falando do outro, o outro que faz isso, o outro que faz. Quando você entra nessa linha que você enxerga que é você traz o conflito para você e você mostra o porquê que você não gosta daquilo ou do assado. E aí que a pessoa vai falar, puxa, isso eu não sabia, eu não percebia, você nunca me falou, eu nem sabia que você não gostava que eu isso ou que eu aquilo, entendeu? Então, essa técnica é algo que a gente estuda, continua estudando, e aos poucos você vai aprimorando. Oi, Débora. Oi. Você, nessa escola, você leva as partes à exaustão? Sim, entra na cartaz. É a crise que nós chamamos, na transformativa é a crise, né? Na humanista é a cartaz. E é muito, né? Na verdade, Gislaine, a exaustão acho que é um pouco muito assim, como se tivesse usando as pessoas para chegar num ponto. Não, elas chegam por si só. Mas é uma situação de você chegar na crise até o seu limite, ou na cartaz. Porque é nessa hora que, psicologicamente dizendo, eu não sou psicóloga, mas que você reverte os seus pensamentos. Quando você chega na cartaz e que você entra numa rotação de repetição das suas emoções, é que você começa a se acalmar e trazer soluções e reverter isso para uma solução palpável. Uma solução que você consegue sair de si assim e falar, é isso que eu quero, assim me satisfaz, assim é como eu gostaria que fosse. E às vezes para outra parte não é nada difícil, ela só não sabia que era assim. Então, ela precisa chegar nesse momento para que essa pessoa consiga realmente falar onde que a unha está pegando, entendeu? Aquela unha quebradinha está machucando, porque muitas vezes é difícil a parte expressar, é traduzir mesmo o sentimento que ela tem por conta de algum conflito. Então, é por isso que a cartaz ou a crise é importante, porque ela vai ajudar a pessoa a trazer essa emoção. Então, você espelhar uma emoção na cartaz é fantástico, porque você sobe e desce. Então, quando você fala, você sente raiva porque ele faz isso, você sente raiva porque você, ao invés de bater na traseira, você deu uma ré e ele está te agindo ao contrário, está falando que você não está falando a verdade. Você sente raiva, você sente ódio. Então, essas coisas, esses sentimentos, eles vão vindo para colaborar com o conflito. Não é para atrapalhar. Então, por isso que muitas vezes o mediador tem medo, né, de briga. Não é briga. Porque, assim, as partes estão ali, a partir do momento que você faz uma abertura e explica como é que vai funcionar a mediação, como é que é o trabalho do mediador, e as partes estão ali se degladiando, elas estão, na verdade, fazendo o quê? Elas estão se mostrando e fazendo com que o outro se sensibilize mais do que o outro com as emoções que ela está sentindo. Então, por isso que é uma forma de você falar e se sensibilizar. Faz sentido isso para você? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido para alguém chegar a esse conflito usando de uma técnica que as pessoas vai falar tudo o que ela sente? Faz sentido para você? Se fizer sentido para você, você vai chegar aonde você quer. Por quê? Porque só a partir do momento que faz sentido para você, porque se não fizer sentido, você não vai seguir na mediação transformativa, você vai parar.
Como eu disse, o protagonismo da pessoa faz a transformativa. Então, se o protagonismo dela vem do princípio basilar, que é a autonomia da vontade, e ela vai trazer a sua autodeterminação para aquele momento, para estruturar a conversa desse conflito, ele vai fazer sentido. Ele faz sentido para todo mundo. Então, nesse momento, isso vai se desenrolando, né? Desenrolando. E aí é muito incrível também, porque a técnica ela é curta, é a validação e o espelhamento. É raro você voltar para a abertura, é raríssimo, a não ser que a pessoa se perdeu, não entendeu alguma coisa, porque sempre é dito com relação a uma conversa, né, de trazer a sua comunicação da forma como você sente, mas sempre respeitando a outra parte, não tendo nenhuma objeção da outra parte continuar a sua fala. Tem momentos que a pessoa pede para parar de falar, tem momentos que precisa dar uma pausa técnica, né? Por quê? Porque é muita emoção, as pessoas sentem realmente a emoção, tanto quem fala e quem escuta. Então, a técnica do mediador, seja transformativo ou humanista, é de perceber as emoções, para também não administrar, mas ver até que momento, até que ponto a outra parte está digerindo aquilo. Porque enquanto ela estiver digerindo, ela está analisando o conflito. Quando ela entra, até chorar, não é problema, entrou em crise, chorou. É o momento de que ela percebeu aonde está pegando, aonde está incomodando. Entendeu? E muitas vezes nós temos uma aula só de mediação transformativa na prática, e é uma pena assim que ele é em inglês, porque o Folger é dos Estados Unidos, o livro não é traduzido ainda em português, e a prática ela é em inglês, então a gente tem que ler as legendas, né? Mas é incrivelmente, é a relação de um casal que eles estão separados, os filhos estão crescendo só com a mãe. Um deles aparentemente é homossexual e a mãe não está aguentando ali lidar com a pressão, o pai não vive. Então, assim, a relação dos dois, a comunicação é muito, muito crua, muito simples, sem muito contato com as partes, com os filhos. A responsabilidade é só mais, sobrecarrega mais a mãe, o pai está mais só na questão de ajudar financeiramente, tudo bem. Então, a busca da mãe é para trazer esse pai para o convívio dos filhos. E muitas vezes o filho já está com 14, 15 anos, o pai já acha que está tudo bem, eu não preciso mais estar ali visitando e olhando de perto o que é que está acontecendo. Então, é impressionante como a visão do pai é que os filhos estão bem, estão comendo, estão sadios, estão indo para a escola, estão trabalhando, está tudo bem. E a mãe traz uma outra realidade. É uma realidade de que você não sabe o que está acontecendo dentro de casa. Então, isso tudo, assim, para vocês terem uma ideia, é mais de 3 horas de vídeo. A gente faz em aulas, a gente faz uma parte aí vê as técnicas, vê a técnica da mediadora. Por quê? Porque isso é importante para esse nosso treinamento, mas muitas vezes a gente não consegue passar 10 minutos e fica todo mundo fazendo pergunta para o Adolfo. Por quê? Porque a gente mesmo fala, não, mas agora... Não é assim. É impressionante como você tem que tentar se segurar. E aí hoje eu olho assim na linear, na qual eu fui treinada e aprendi como vocês, e eu vi como dava certo os meus acordos, e eu falava, puxa, que bacana. Quando começaram a falar, mas será que esses acordos são realmente efetivos? Saem de lá e não dá mais... E aí a gente cai naquele limbo, né? Puxa, eu não sei quantos acordos eu participei, que eu achei que estava tudo bem, e se não deu certo, né? Será que eu interferi muito? Será que eu
fui muito, né? Você viu por esse lado, por esse prisma, para nós é muito fácil julgar e avaliar, como a Patrícia estava mostrando na última aula. É fácil, você está fora do conflito. E você fora do conflito, dar ideias, vem um caminhão de ideias. E vai se dando ideia até formalizar um acordo. E na transformativa, o acordo quem faz são as partes, eles próprios escrevem. Até eles fazem, você só valida ali o que eles estão fazendo. Então, ainda é muito crua essa utilização no Brasil. Também vou falar para vocês que eu não sei o quanto que ela é usada lá fora, mas é uma escola muito interessante. No começo, eu achava que, ai, credo, imagina, que isso, né? Mas é uma questão mais social, mais humana. Pensar que você pode ajudar as partes a chegar num acordo de uma forma sem interferir. Essa é a palavra. Então, o direcionamento, você não deve direcionar, você não pode interferir, você tem que ajudar com que as partes façam ali o acordo da forma que eles acham que tem que ser. Se é assim, não é o mediador que vai se... Não, contra, não pode. Tem que deixar. E se não der certo, depois eles voltam e veem que não deu certo. Mas aí você, pelo menos eu me sinto assim, pelo menos eu não interferi. Eu não fui lá e julguei, eu não fui lá, avaliei, não fui lá e dei exemplos de outros casos, olha, vai por aqui que dá certo. Não é assim, cada um é de um jeito, cada um tem uma forma de pensar. Imagina, alguém chega e fala para mim o que é bom para mim dentro da minha casa ou dentro do meu trabalho. Não é. Eu tenho que expressar realmente o que eu quero e a outra parte também tem que expressar o que quer. Às vezes a outra parte se surpreende também e traz informações que eu não sabia que existia. Então, tem um exemplo até de uma pessoa, exatamente esse, de dar bom dia, boa tarde, a pessoa gostar tanto de uma pessoa, nunca ter essa conversa. E a pessoa foi falar depois que ela não usava óculos e nem lente quando ela estava andando, porque ela não gostava de óculos, ela não enxergava as pessoas. Então, a raiva e a bronca da pessoa já era porque ela não dava bom dia, boa tarde e nada. Mas ela não fazia isso não porque ela não gostava da pessoa, não porque ela nunca enxergou quem vinha na direção dela a uma certa distância de trabalho, né? De relação, daquele corredor de trabalho. E como a pessoa já era, assim, uma pessoa que não enxergava, ela já andava muito de cabeça baixa, já andava muito para as direções que ela sabia. E não gostava de usar óculos, e não gostava de usar lente. Então, só punha o óculos para dirigir, porque era a única necessidade dela. Então, são coisas que você só vai descobrir quando você conversa, quando você senta. E essa pessoa não foi assim, de relâmpago. Nossa, eu nem enxergo, por isso que eu não te dou bom dia. Não foi. Foi uma questão da pessoa se posicionar e a outra, assim, até eu acho que ela nem percebia o quanto de não bom dias ela dava para um monte de gente que ela não sabia. E que somente uma veio e questionou, porque aquilo incomodava muito ela. Então, tem coisas que nessas conversas você vai descobrindo coisas que você mesmo faz que você acha que é natural, normal, e não é, né? Não é porque a gente vive numa sociedade, a gente vive em ambientes que, se você não olha para mim e não fala bom dia, você não gosta de mim, né? E para algumas pessoas é assim. E aí, olha como vai subindo uma escalada de conflitos. Às vezes a pessoa precisa gerar um trabalho para alguém gerar, mas ela é assim comigo, também não precisa fazer agora, deixa para depois. E aí você o quê? Você atrapalha um fluxo de trabalho por conta de sentimentos que não são colocados ali e espelhados para que você entenda e veja se faz sentido para você. Fez sentido, ele vai mudar o seu lugar nesse conflito. É simplesmente isso. Se não faz sentido, não vai mudar. E a outra pessoa vai entender por que não faz sentido. Então, esse jogo de emoções é o que vai valer e o que vai trazer
a pessoa pode estar, ela pode voltar ao contrário, não aconteceu o que ela queria que acontecesse, mas ela está mais aliviada, ela saiu mais satisfeita, ela saiu mais para desligar mesmo, para falar, isso não faz mais sentido para mim, agora não é mais. Então, é mais ou menos isso, gente. Espero ter contribuído com alguma coisa. Não, a validação é você validar, na verdade, uma frase, uma fala, ou talvez explicar de uma forma com as palavras da parte. Então, por exemplo, eu atravessei a rua e não vi a criança. Você está dizendo que você atravessou a rua, e que quando você atravessou, a criança surgiu e você não viu? É isso? Isso é validação. Então, você não muda nada do que a pessoa falou, e talvez você traga algumas palavras só para concluir aquela fala dela. Mas, assim, é somente o que ela falou. Aí você vai validar o que ela disse. Já o espelhamento, você vai espelhar os sentimentos, e a pessoa não traz os sentimentos, eu estou com raiva, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou sem vontade, né? Isso a pessoa, então aí sim você traz esses sentimentos, essa emoção. Não, através da fala, perguntas não. Não faz pergunta. Não. A gente só, você vai falar, sinto raiva na sua fala ou na sua comunicação. Revolta, né? Daria para a gente fazer brincando aqui um exemplo de espelhamento, se vocês quiserem, assim a gente pode tentar fazer. Isso não é uma técnica da transformativa, mas é uma técnica da humanista, que vai falar sobre o espelhamento. Obrigada. Obrigada. Posso só fazer uma pergunta? É a Vânia. Pode, Vânia. Rapidinho. Ô, Débora, quando você Oi. falou assim, que você falou que foca as emoções, porque aí, quando essas emoções elas vêm à flor da pele, um vai percebendo a necessidade do outro. Uhum. É isso, mais ou menos. Também. Então. Também. Que aí vai... É uma sequência, Vânia, você vai percebendo Entendi. isso na prática, ela vai subindo, e por isso que é muito importante o mediador, ele não interferir, não dizer nada, porque qualquer palavrinha que você encaixar aí, você desvia essa comunicação, e aí você acaba interferindo e você fazendo, né, algo que talvez não seguiria aquele curso. É como se fosse um rio, tem que deixar o rio seguir o fluxo. E aí, essas pessoas envolvidas, elas sabem como elas vão descer esse rio, porque elas sabem dos sentimentos que cada um carrega consigo. E a hora que elas começam a trocar esses sentimentos, né? Porque a hora que você fala, a parte contrária, ela percebe, ela fala, senti. É como se você resbatesse em você, sentir. Aí a outra sentiu também. Aí vai chegando, né? A tendência é você chegar em um lugar que seja bom para os dois, que seja equilibrado para os dois, ou para as duas, ou para as empresas, né? Então é importante todo mundo estar ali naquele mesmo rio, nadando ou seguindo ele num percurso que eu estou sentindo o que você está sentindo. Por que adianta alguém ir para o rio, ficar contando suas emoções tudo e o outro está lá assim, não sentindo nada, né? Então, é por isso que, mesmo que ele não sinta nada, às vezes tem, né? Pessoas, a gente até discute isso, às vezes tem pessoas que não falam, não sei, você vai lá e né, tipo, cutucar a pessoa, não, tudo tem o seu limite, né? Não tem comunicação, não tem comunicação. Talvez você, com o espelhamento precoce, talvez você pode trazer uma fala, né? Então, sinto tristeza, você não está falando, sinto tristeza no seu comportamento. Às vezes a pessoa fala, eu estou triste mesmo. Aí já é um caminho, entendeu? Tá, obrigada. Imagina. Obrigada. Imagina.
carregado de emoções. É difícil, praticamente o que a gente já vive, né? Muitas vezes tem advogado que é colaborativo, apesar que ultimamente a gente tem percebido mais advogados colaborativos do que não, mas você deu um exemplo muito sério. Às vezes ele vê o cliente dele chorando e ele já interfere, ele já vai proteger o seu cliente. Né? Então, muitas vezes, o que um mediador transformativo faria? Né? A separação, a reunião individual. Eu peço para que, gostaria de falar só com a sua parte, e assim vai levando. Se mesmo assim os advogados não quiserem, não tem como seguir, só vai, interrompe e já fecha, entendeu? Porque se é transformativo o trabalho, ele não pode dizer, agora então vou fazer linear. Não, não é. Eu vim aqui só para resolver isso, doutora, eu não quero resolver mais nada. A outra parte também, só quero resolver isso, eu não vou fazer mais. Então, é o jeito que eles querem. Você não interfere em nada, né? Você não traz informações novas ou traz algo novo para que as partes começam a conversar. Se é isso, é isso. Muitas vezes é uma conversa de falar do que está sentindo. Então, é por isso que a transformativa ela vai seguindo por essa linha. Agora, se não faz sentido para as pessoas fazer isso, não vai ter mediação. Pode. Mas que vai ter uma conversa, né? Talvez tentar chegar numa negociação, não chega, tá tudo certo. Obrigada, Débora. Eu acho que essa linha é muito interessante, não é o que a maioria trabalha. Essa que eu vou entrar também não é, né? Ela é bem específica, circular narrativa talvez as pessoas não conheçam, mas circular narrativa, ela puxa muitas outras, né? Ela é muito multidisciplinar, ela puxa sistêmica, puxa física quântica, puxa constelação, tudo vai estar enraizada na circular. Também não é uma coisa que é super pragmática igual a... Mas também, pô. Igual a Harvard, mas a transformativa tem mais elementos, assim, relacionados a questões subjetivas, né, a interação da pessoa e como a pessoa interage no seu meio, né, para transformar essa relação mesmo, né, dela comunicacional, talvez, né. Gente, antes a gente vai fazer aqui, só para a gente retomar aquela questão, né, do mediador, como as técnicas e o problema, se a gente entende que ele é amplo ou que ele é restrito, e se a gente faria na modalidade facilitativa ou avaliativa. Mas é só para vocês pensarem, tá? Anotem aí, depois a gente fala. Então, do marido, vocês são os mediadores, vocês estão numa sessão de mediação nesse momento. Então, vocês estão concentradas, vocês estão escutando. O marido, né, do marido de uma paciente para você mediador. Eu disse a Helena que estaria sempre ao lado dela, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, com ela na UTI, eu não posso voltar atrás e fingir que não prometi nada a ela. Aí, a outra pessoa falando para o mediador, a chefe da enfermagem para o mediador. No nosso hospital, sempre zelamos pelo melhor tratamento possível para os nossos pacientes e seus familiares. Entendo que o senhor Heleno quer cuidar da sua esposa, mas não podemos deixar que ele fique lá, pois colocaria em risco a vida dos demais pacientes da UTI. Como você conduziria essa sessão? Mais avaliativo, ou seja, dando sugestões, mais facilitativo, ou seja, comunicando, facilitando a comunicação. Você entende que é uma questão restrita, pontual, ou que é uma questão ampla? Né, que é uma questão que vocês vão trabalhar os interesses também. Vou depois ver o que vocês vão achar, depois eu vou perguntar. Tudo bem? Vou passar. Se vocês quiserem tirar foto para a gente falar depois disso aqui, que é legal. Para a gente fazer essa dinâmica depois, tá bom? A gente vai falar agora da circular narrativa, é uma outra escola. Seus objetos são a relação e o acordo, e o seu objetivo é o acordo com ênfase na comunicação e interação entre os mediandos. O conflito, segundo a circular narrativa, é uma estrutura discursiva narrativa. Presume que as pessoas têm condições de criar uma história alternativa com uma
nova realidade para a situação. Isso aqui vai totalmente ao encontro de crenças, de valores, de padrões de resolução de conflitos, de como a pessoa encara um conflito, porque a gente conta as nossas histórias, e aí é bem a visão da psiconarrativa, quando a gente vai contar para o mediador, quando a gente vai contar uma história para o nosso amigo, quando a gente vai contar para o nosso chefe, quando a gente vai contar para qualquer terapeuta, para qualquer pessoa que a gente vai contar, para o mediador, a gente vai contar a partir de padrões que fazem sentido para a gente, né? Aquilo tem que ter feito sentido em algum momento da nossa história. E aí a gente vai contando. Só que, em conflito, a nossa memória, ela começa a trazer os eventos que são ruins com relação àquela questão. Você não consegue lembrar momentos fofos com a pessoa quando você está com raiva dela. Então, você vai elaborando uma história, mas você vai trazendo, emergindo aquilo para a pessoa que você está contando, e para até que faça sentido que você está em conflito com ela, só as coisas que você lembra de coisas ruins que aconteceram. E o que é essa história alternativa, que é muito pulo do gato isso? A gente entra com perguntas, e aí é um pouco diferente da transformativa, porque a gente faz muitas perguntas, que é para que a pessoa retome essa memória de momentos que não são tão ruins assim, porque a gente está falando aqui de relações continuadas, mesmo na conciliação ou na mediação, mas que não foram, que você teve algum ponto e que esse ponto vai se trazer à tona. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você sempre, né, ele sempre faz isso. Ele é uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que ela sempre foi egoísta. Teve algum momento da vida que ela não tenha sido egoísta? Tem algum momento? Porque daí a pessoa fala, bom, teve tal e tal momento. Sempre, nunca, são palavras que a gente vai tentar destrinchar um pouco. Porque geralmente tem alguma exceção ali. E a gente entra nessa exceção para abrir o campo de possibilidade da pessoa enxergar um ponto positivo para o acordo. Então, a gente vai falar muito nas narrativas. E nessa narrativa, a gente entra fazendo uma pergunta naquilo que está se repetindo, por isso que a gente fala dos padrões repetitivos, dos padrões sistêmicos, enfim, para trazer uma exceção daquilo e criar uma história alternativa. Essa história alternativa não vai contrariar a história que ela está contando, a pessoa, eu digo que é a história que ela está contando, por quê? Porque ela está trazendo coisas que aconteceram também dentro daquela história, que foi alguma exceção que aconteceu ali. Então, o que a Sara fala? Ela traz uma outra história alternativa, mas eu não preciso dar meu braço a torcer. Eu não preciso dizer que eu estou certa ou errada. É só uma nova perspectiva sobre aquela história. Então, essa história alternativa significa isso. A gente vai criando uma nova história para criar possibilidades e elementos para que surja pontos interessantes de a gente entrar com alguma pergunta ou com alguma outra ferramenta que mude a perspectiva tão acirrada com relação àquele conflito, que geralmente as pessoas estão muito posicionadas, e aí a gente traz a coisa do separar a pessoa do problema. Então, a circular narrativa, ela foi criada pela Sara Kolbe, né, e foi desenvolvida pela Marinês Soares. Elas, né, trabalharam muito em cima da circular narrativa. A Sara Kolbe é americana, Marinês Soares é argentina. Recebe aportes, tá, da teoria narrativa, que a gente vai falar, da teoria cibernética dos sistemas, da teoria da comunicação, né, a teoria geral dos sistemas, a partir de mudança de paradigma produzido pela física quântica. Então, quando a gente vai falar de constelação, física quântica, a gente constrói aquilo que a gente está vivenciando, vai ter muita ligação com a circular narrativa. Eu trabalho bastante com constelação, sou consteladora formada, trabalho bastante também com quântica, né, com mediação quântica, trazendo essas coisas dos padrões sistêmicos. E quais são aqui? Tem por base desestabilização ou desconstrução das narrativas iniciais, que é essa história que a gente vai criando alternativamente junto com a pessoa, para que ela relembre, porque assim, não existe um lado da moeda que não existe o outro. A gente sempre tem os dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim, o lado certo, o lado errado. Eles vão sempre se complementar, né? Então a gente vai sempre buscando alguns pontos para complementar essa moeda. E quais são os principais meios, né, para construir essa história? Legitimação das pessoas,
tá? Aumento das diferenças, porque a gente vai entrar num caos, mas a gente vai desconstruir aquela história, e mudança de significados. Então, a gente vai ressignificar aquilo que tem um significado, um peso, um valor. A gente vai tentar tirar aquele peso, aquele valor, minimizando atribuição desse significado que as pessoas dão para tal e para tal coisa. Eu vou depois falar alguns exemplos que vai facilitar, tá? Ó, a técnica desenvolvida por Sarah Cobb é muito utilizada no meio corporativo, mas também se vale de algumas ferramentas multidisciplinares, né? A gente pode levar para a área da família, enfim, como, por exemplo, perguntas circulares, conotação positiva, ressignificação e reenquadres, a gente usa bastante. A mediação circular narrativa, ela é dividida em 4 etapas, tá? Ela é mais enxuta do que a Harvard, mas ela também é um pouquinho maior do que a transformativa, que é bem mais enxuta aí, né, nas ferramentas. Então, ela fica no meio. Então, ó, a primeira das 4 etapas. As pessoas são separadas do problema, ajudando-as a não confundir a relação pessoal com o problema e separando o conflito em si das pessoas para que as partes tenham clareza em relação ao que está em jogo. O que a gente está jogando aqui? Como as partes jogam essa partida aqui que a gente está, né? Que estratégia elas estão usando, quais pontos de vista elas estão trazendo, quais histórias elas estão contando, o que é um conflito para ela. Então a gente fala, que jogo eles estão jogando, né? Quais são as estratégias? Como é que a gente vai enxergar essa história tão dominante, porque a Sarah Cobb chama de história dominante, que a pessoa cria para se reforçar naquele conflito? Porque é literalmente isso. Ela está criando uma história para se reforçar naquele conflito. Então, a segunda então, primeiro é separar a pessoa do problema, né? A gente usa muito isso em negociação. São realizadas reuniões privadas individuais, em que cada parte deve definir claramente o problema que quer resolver, tá? Com a ajuda do mediador, através de suas perguntas genéricas. A gente vai falar um pouco de perguntas. Eu tenho um curso montado de perguntas, vou lançar com o Savoy, já está pronto. E aí, não ainda muito na transformativa, mas para quem trabalha com Harvard e com a circular é importante. A circular narrativa trabalha muito, porque a gente vai trabalhar em cima das histórias, das narrativas das pessoas. Então, a gente vai falar sobre perguntas poderosas, perguntas transformadoras, perguntas reflexivas, circular narrativa, estratégicas, tem infinitos tipos de perguntas. Então, aqui, por que a gente usa muito a circular narrativa em ambiente empresarial? Porque a gente trabalha muito com sessões individuais, privadas, né? Então, a gente trabalha com um e depois a gente trabalha com outro. E aí, depois a gente junta. Em câmera privada é muito natural, muito mesmo, que aconteça isso. A gente nem junta as pessoas, tá? Eu já trabalhei em diversas câmeras privadas, principalmente quando estava trabalhando na área empresarial, mas na área da família, porque na área da família ainda tem mais briga, não sei qual tem mais briga, mas a gente trabalha com um, com o outro, e vai ressignificando, vai trazendo novos valores, e a gente põe para assinar o acordo junto, se as partes quiserem, senão são os advogados. Né? Então, elas vão ressignificando aquele conflito, ressignificando o seu padrão. Quando chega ao final, que é para assinar o acordo, elas não têm mais tanto problema em se encontrarem. Então, aquilo já ficou para trás, elas já têm outra perspectiva, elas já estão lá no futuro, porque o enfoque é bem prospecção para o futuro, tá? Então, essas reuniões privadas individuais, cada parte vai definir o seu problema e o mediador vai ajudar com as perguntas aí para que a parte defina, porque tem gente que nem sabe qual é o problema, né? Tem isso também. É feita uma reunião interna com a equipe, né, dos mediadores, enfim, momento em que a equipe e o mediador refletem a respeito das histórias que foram contadas. Isso aqui, a gente não utiliza muito. Isso aqui é mais na circular narrativa, como é que eu vou falar, de raiz mesmo, que tenha um espelhamento atrás e fica uma equipe reflexiva atrás. Essa equipe reflexiva que as pessoas sabem que tem, né, porque a gente avisa, mas não participa, ela escuta as histórias e aí o mediador se reúne com essa equipe reflexiva. Em Santana, eles utilizavam bastante isso, não sei se utilizam ainda, mas foi uma prática. Então, a gente pode fazer essa reunião aqui com o co-mediador. Né? Então, a gente vai ter reuniões com o co-mediador, vai definir estratégias, vai entender o que cada um entendeu da sua história,
Porque, como eu disse diversas vezes aqui, vai passar necessariamente pelo meu filtro. A comunicação, a gente vai falar dos axiomas da comunicação, da teoria da comunicação, a gente vai entrar bem profundo aí, e eles vão falar, não existe, não tem como a gente se... Primeiro que não existe não comunicação, a teoria da comunicação diz, né? A gente sempre se comunica, se a gente ficar quieto, se a gente ficar de olho fechado, se a gente não fizer nada, a gente está se comportando de alguma forma. E esse comportamento induz a uma comunicação, está passando uma mensagem para o outro. Então, a gente sempre vai estar em um ambiente de comunicação, a não ser que a gente esteja sozinho, né? Aí a gente se comunica com a gente mesmo, fala sozinho, tem gente que faz isso, mas a gente sempre vai estar se comportando e se comunicando, isso segundo a teoria da comunicação, tá, gente? Então, a gente combina as estratégias com o seu co-mediador, você pode ter uma equipe que você separa para conversar, para ver quais são as interpretações, tudo na confidencialidade, que a gente sabe que é a regra. Essa reunião é pública e conjunta, sendo intentada a construção de acordo escrito, um acordo provisório. Quando a gente faz essa reunião, eles falam que pública e conjunta com a sua equipe, né? Então, você compartilha com essa equipe, compartilha com o seu co-mediador, junto com ele, né? Ou com a sua equipe reflexiva. Para que tenha a construção de um acordo, e esses acordos a gente vai fazendo os acordos provisórios, né? Então, lembra que eu falei de ticar? A gente já falou sobre isso, então a gente vai ticando, a gente tem a reunião, a gente fala, isso aqui já tá certo? Tá certo. Então a gente já vai dando um ticketzinho verde. Esse assunto aqui a gente não falou ainda, sei lá, se for família, não falou ainda da pensão, então a gente deixa vermelhinho lá. E depois a gente vai falar sobre isso. Então a gente vai ticando os assuntos que a gente vai fazendo e vai construindo esses acordos provisórios. Por que isso? Para a gente não ficar patinando, depois voltando no mesmo assunto. Tudo bem? Estou falando mais rápido por conta do tempo. Aqui, ó. Isso aqui eu trouxe, porque eu vou passar a matéria para vocês, é legal. As teorias sobre narrativas ensinam que as pessoas vivem as suas vidas através de suas histórias. Especialmente como as contam, repetem padrões. Quando a gente está na mediação e as pessoas começam a repetir as mesmas falas, anotem, porque aquilo vai fazer sentido depois, quando a gente for recontextualizar, ressignificar, porque elas vão começar a trazer padrões repetitivos em algum momento. Vão começar a repetir, falar novamente sobre aquele assunto, ou trazem de novo aquilo. E assim, a gente segunda circular narrativa, tá? A gente é resultado das nossas experiências, que eu acredito plenamente nisso, mas pode ser que tenha gente que não, né? A gente é resultado das nossas experiências, das nossas vivências, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que a gente sentiu, cada um particularmente. Embora a gente exista num coletivo, cada um é singular no seu mundo, né? Não existe dois mundos, né? Não existe um mundo para duas pessoas. Cada um tem o seu universo, tem a sua interpretação, pode ser muito parecida, mas não é igual do outro. Até no nosso sistema biológico, a pessoa escuta de uma forma, o nosso canal mesmo auditivo, eles têm tamanhos diferentes, então a gente escuta com padrões e ondas diferenciadas, ninguém escuta totalmente igual. A enxergar como a gente vê a luz, tudo é individual para cada pessoa, vai passar necessariamente pelos nossos filtros, a gente não consegue interpretar com a lente do outro. A gente pode pedir emprestado, se colocar no lugar do outro, mas interpretar o que o outro está sentindo, a gente não consegue, porque a gente é resultado das nossas experiências. E a gente não experienciou, nem irmão gêmeo experiencia igual, porque o mesmo fato pode ser interpretado por um como muito legal e muito ruim. Por exemplo, a mamãe, né, irmãos gêmeos, a minha mãe foi transferida quando a gente tinha, sei lá, 20 anos e morou 5 anos lá no exterior e voltou e deu uma super qualidade de vida pra gente, nossa vida melhorou muito. Para um irmão gêmeo pode ser, caramba, ela é muito boa, olha o que ela fez, se sacrificou pra gente, ela é maravilhosa. E ouço dele falar, ela não vale nada, ela largou a gente aqui e foi embora ganhar a vida dela, ela só se valoriza. Ou seja, vai passar necessariamente por aquilo que uma pessoa sente, e as pessoas sentem de acordo com as suas histórias, com as suas experiências. Então, é bem importante a gente lembrar. E daí, eu acho que até tem um fato de coerência aí com a transformativa, a questão da gente sentir.
né? Então a gente começa a perceber como cada um sente. Por isso que se torna muito mais fácil não julgar quando a gente está imbuído dessa teoria mesmo, sabe? Quando a gente introduz a teoria, a base, sabe? Que a gente sabe, olha, cada um vai falar a partir do seu ponto de vista, da sua história. A circular narrativa vai falar o tempo inteiro de narrativas, que a gente é isso aí. Ó, ao construir história pessoal, cada pessoa escolhe de todos os eventos que viveu, aquilo que eu falei lá, para ela, para essa pessoa, que forma uma sequência que atribui determinado significado. Então, se eu vou contar uma história, de todos os elementos que eu vivi naquela história, eu vou escolher uma sequência que tem significado para mim. Óbvio, aquilo que não tem nenhum significado para mim, eu não vou contar, não vai marcar, não vou lembrar. Nesse processo, deixa de lembrar os eventos que não têm significado no contexto, mas eles estão lá e a gente consegue extrair com as perguntas, né? As histórias que cada um conta sobre si funcionam como fator de construção da sua realidade e identidade. A gente começa a perceber se a pessoa é mais resiliente, se a pessoa é menos resiliente, se a pessoa é mais eufórica, se a pessoa é mais animada, se a pessoa é mais triste, né? Conforme ela vai narrando aquilo, e também os pontos que elas vão trazendo e atribuindo muito significado. Tem gente que é extremamente pessimista, tudo. Ela tem o dom de achar que o mundo inteiro foi criado para destruir a vida dela. Então ela começa a contar uma história triste desde o começo e vai até o final. A gente já começa, a gente vê como a pessoa constrói. E aí a gente fala de atrair a realidade, porque assim, a pessoa chega assim, ó, um exemplo aqui, né? Eu acordei, aí a minha empregada chegou atrasada, tomei café já atrasada para ir para o trabalho, meu filho brigou com outro, e aí eu parei para pôr gasolina, e a gasolina tinha subido no meu cartão, tinha esquecido o meu cartão, e aí eu tive que falar com o frentista não quis, sabe que eu sou cliente de lá, que paro lá, mas ele não quis, eu tive que mandar tirar a gasolina, não volto mais aquele posto por nada, e aí cheguei no trabalho, cheguei atrasada, meu chefe me chamou, já achei que ia ser demitida, porque ele não vale um fio de cabelo, aí fui lá, falei com ele, não era, e a pessoa Quando chegou no final da história, assim, chegou a noite, que ela chegou em casa de volta, ela está totalmente acabada, né? Porque a energia foi embora dela. Ela brigou com todo mundo o dia inteiro. É assim. E o que acontece? Parece que as coisas vão se repetindo, sempre vai dando errado, porque é o padrão dela. Mas a gente começa a escutar. Enquanto que outra pessoa, ela transforma tudo que é negativo em positivo. Pode ser maior. Olha, a pessoa está com... Descobri que minha filha, descobriu que minha tia, sei lá, tá com um câncer, mas ela vai ser operada, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E você vê o padrão de diferença. Uma coisa que ela brigou com o frentista, ela discutiu com o chefe, só coisas assim que para ela é o fim do mundo. E para outro que tá com um parente com câncer internado, eu tenho certeza, porque a vida é maravilhosa, porque ela tem fé, porque tudo que acontece na nossa vida é para melhorar, e por isso e por aquilo. Então, você já começa a perceber, quando as pessoas estão contando as suas histórias, o que faz sentido para ela e o que não faz sentido para ela. Então, é mais ou menos nisso que a gente vai falar na circular narrativa. As histórias que cada um conta sobre si funcionam como fator de construção da sua realidade e da sua identidade, que é isso que eu acabei de falar. A partir das histórias narradas, né, cada pessoa forma uma percepção sobre si e sobre o outro, e cria um modelo de tomada de decisão. Eu sempre vou decidir pautada num... E aí tem uma frase bem legal que fala que a gente é viciado no mesmo padrão de resolução de conflitos. A gente sempre vai resolver do mesmo jeito. Por isso que é tão importante a figura do mediador, porque ele pode trazer uma nova percepção. A gente não para pensar no processo de resolução de conflitos, como é que ele vai se destrinchando na nossa cabeça. Não, a gente já quer direto o resultado, principalmente porque a gente está vivenciando uma era de imediatismo. Então a gente já busca o resultado, já vem no automático, e a gente vai resolver sempre da mesma forma e vai chegar sempre no mesmo resultado, né? Se a gente vai sempre no mesmo caminho, a gente chega sempre no mesmo lugar. Se a gente quer chegar em lugares diferentes, a gente tem que pegar caminhos diferentes. E aí o mediador traça um caminho diferente para isso. A gente traz novos elementos, porque a gente está viciado
Pensamento é uma ferramenta de resolução de conflitos. Nossos pensamentos são viciados com as nossas histórias. A gente não consegue mudar isso de uma forma, de uma hora para outra, só com ajuda, ou se a gente tiver um trabalho interno muito grande para falar, eu já fiz isso 10 vezes e não deu certo. Ou eu estou nesse mesmo emprego, com esse mesmo padrão de chefe, e o outro chefe, eu mudo o cenário, mas aquilo que eu sinto com relação àquela pessoa que eu estou lidando todos os dias é o mesmo sentimento. Por quê? Porque eu que tenho que mudar. Não é o trabalho, não é o outro, não, sou eu. Eu mudando, aquilo tudo se transforma em volta de mim. Mais ou menos isso, tá? Vamos lá. Então, as teorias sobre narrativas ensinam que as pessoas vivem suas vidas através de suas histórias, especialmente como as contas e repetem padrões. Ao construir sua história pessoal, cada pessoa escolhe, de todos os eventos que viu, aqueles que foram... isso aqui eu já falei, né? Já. Não, a tomada de decisão lá, que eu falei que a gente sempre toma decisão, era a última frase daquele slide. Na circular narrativa, o mediador deve abrir espaço e oportunidade para o diálogo. Na narrativa do conflito, a maioria deixa de lembrar os eventos que não têm significado dentro daquele contexto, mas eles estão lá. E como faz para emergir isso que está lá? As perguntas devem buscar respostas que tragam a conscientização de como percebemos o nosso mundo, nosso pensamento, as nossas intenções. Então, por exemplo, antes de entrar aqui, uma pessoa chega e fala, toda vez que eu chego em casa, ela tá trancada lá no quarto. Sempre de mau humor, sempre chateada, sempre de ovo virado, enfim. Tá contando, né? E aí, toda vez ela tá lá fechada. E aí, se pergunto para ela, ela fala, eu me tranco no quarto, porque toda vez que ele chega gritando, chega esperneando, chega querendo jantar, chega querendo tudo, menos conversar comigo. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de como a gente entra. Não teve nenhuma vez que você chegou do trabalho e ela não estava trancada no quarto? Nenhuma vez? Teve. Como foi? E aí a pessoa, uma vez, sei lá, a gente ia receber os amigos, ou a gente ia no cinema, encontrar com alguém, ou a mãe dela estava lá. Teve alguma vez que ela não estava trancada? Como foi isso? Tentar puxar experiências boas, porque é natural do ser humano, quando a gente está vivenciando um conflito, a gente só consegue enxergar as coisas ruins voltadas para aquele evento. E a gente só narra as coisas ruins. Por isso que a circular narrativa vai criar uma história alternativa. Essas verdades absolutas não existem para circular narrativa. Então, não é toda vez. Então, a gente vai tentar trazer uma história alternativa, porque não existe verdade absoluta. A gente vai lidar com verdades relativas. Então, esse dia foi legal, porque a gente foi no cinema, assistiu um filme gostoso, depois a gente tomou um vinho, sei lá. Pergunta também para outra pessoa, ela vai lembrar de algum evento, né? Se elas foram casadas, não é possível, né? Alguma coisa boa a pessoa vai lembrar. E a gente vai desconstruindo essas posições cristalizadas, porque a pessoa vai entendendo que não foi sempre assim, que tem momentos, né? Então, a gente tem diversas perguntas para emergir isso. Por exemplo, né, uma moça falou assim, olha, no briga de vizinho, o síndico chamou as duas lá para conversar e ela estava falando, olha, é impressionante, né? Como a gente não pode confiar numa pessoa. A minha mãe confiou nessa vizinha aí e se deu mal. Já cansei de falar para ela, não é para confiar em pessoas que não são da família. E ela continua confiando em pessoas que só se dá mal. Então, se pergunta, você nunca pessoas da família você confia plenamente, né? Conforme você diz. Você não teve nenhuma amiga sua, alguma pessoa que você confiou, que não seja da sua família? Nunca? Uma amiga de escola, um amigo? Tenho minha melhor amiga e tal, ela é da sua família. Então, você já vai quebrando aquele padrão de sempre você não pode confiar em gente que não é da sua família. Não pode confiar quando deu alguma coisa errada, né? Então, você sempre pode confiar em pessoas que são da sua família?
ok? É uma crença da pessoa. Não existe ninguém, você nunca confiou em alguém que não seja da sua família e que não tenha te traído? Ou tem alguém na sua família, por exemplo, né, alguém na sua família nunca traiu ninguém, nunca teve nenhuma briga, nenhuma fofoca, outra coisa que é impossível, né? Sempre vai ter tido alguma pessoa, alguma questão onde teve um conflito ali com a família que não foi exatamente os amores que o pessoal fala que a gente só pode confiar em gente da família. Então a gente vai quebrando essas posições cristalizadas, trazendo, buscando na memória, porque quando a gente pergunta, não teve nenhuma vez que, ou teve algum ponto que, você quer comentar alguma coisa? Então a gente vai perguntando, vai buscando na memória da pessoa algumas coisas que vão quebrando aquelas posições cristalizadas. E isso abre um caminho, depois a gente não precisa voltar nessas histórias, mas a gente abre um caminho para entrar, ampliar, né, as possibilidades de chegar a um acordo, porque a pessoa não está mais tão fechada naquela posição, ela já lembrou, porque se é sócio, cara, um dia, quando você está sempre que o seu gestor, né, então a gente vai falando, sempre que o seu gestor tem esse comportamento, você fica desse jeito? Porque às vezes não, né? Sempre ele faz, e você sente como quando o seu gestor faz isso, né? Então você vai trazendo, porque às vezes a pessoa está num dia chateada e aí piora, a pessoa está num dia melhor, então não sente daquele jeito. E aí vai lembrando, mas todas as vezes ele já entrou assim, sempre fez isso, como é que você se sentia antes? E a gente vai trazendo algumas memórias diferentes para criar essas histórias alternativas e abrindo aí o campo de possibilidades. Em sessão individual é muito legal, porque as pessoas trazem de verdade, elas lembram coisas maravilhosas. Quando está em conjunto, isso não é tão fácil, porque você não quer dar o braço torcer, né? Então você tem que fazer com mais cuidado. Mas em individual, nossa, é lógico, o casei apaixonadíssimo, ele era um puta sócio, ela era uma puta pessoa de gente boa, a gente se deu muito bem, nossa, a gente tinha uma ligação, assim, e aconteceu tal coisa. E acabou aquilo, né? E aí foi construindo. Então, por isso que no âmbito empresarial, ou mesmo até na família, é porque a circular narrativa é bem focada no empresa. A gente vai trazendo essas questões em sessões individuais, separadas, né? Privadas, para que as pessoas vão trazendo essas outras questões. E lembrando, porque uma coisa que a gente fala lá, que é totalmente contrária da transformativa, nesse ponto, é tudo que você quer afirmar, você transforma em pergunta. Porque quando a gente afirma alguma coisa, a gente pode bater em alguma crença ou algum padrão da pessoa. E quando a gente pergunta alguma coisa, a pessoa vai buscar na sua memória, vai buscar na sua história algo para responder aquilo conforme os padrões dela, conforme aquilo que ela acredita, não é uma ideia sua. Né? Então ela vai buscar para responder de uma forma coerente algo que faça sentido para ela. Né? Então, não vai bater algum padrão, algum princípio, alguma crença quando a gente afirma alguma coisa. Então, a gente sempre faz tudo que eu quero, por exemplo, afirmar, que eu quero falar, mesmo reforçando, eu transformo em pergunta. E a pessoa concorda se ela quiser ou não com aquilo que está fazendo. Então, os exemplos é para mostrar como a gente vai quebrando assim. E aí tem gente que fala, mas não vai invadir a privacidade. Não, a gente vai perguntar alguma coisa que ela usou sempre, mas não existiu nenhuma exceção nisso aí. Então, pode ser uma pergunta bem rápida, assim, né? Mas nunca foi diferente? Teve alguma vez que isso marcou mais? Teve uma vez que não fez para você, pouco importou? Então a gente vai sempre fazendo umas pontuações, perguntas que quebram. E depois a gente entra em outros tipos de perguntas. Mas essas já vão, porque a pessoa para pensar. Né? Mas aí, sempre foi assim? Teve alguma exceção? Sempre. Então, a gente sempre vai buscando as exceções. O questionamento circular... aqui, ó, a importante característica da circular narrativa é a retroalimentação, que é esse circular, né, narrativa. Que essa retroalimentação é um feedback, né, que hoje todo mundo chama de feedback, a circular narrativa já fala do feedback, mas ela fala com essa retroalimentação, que é uma resposta que a gente dá, né? E aí a gente vai entrar depois no próprio CNJ, fala do feedback sanduíche, que é você dar uma resposta, né? Ver como que você está trabalhando com aquilo, de uma forma mais suave, de uma forma mais assertiva. Então eles falam de uma forma mais suave, uma
que dê algum elogio, alguma coisa que a pessoa se sinta acolhida, e depois de uma forma mais assertiva, dando esse feedback, tá? A circular narrativa trabalha com essa retroalimentação o tempo inteiro, que é o feedback. Você vai tendo a resposta, né, daquele comportamento, daquela forma de atuar. O questionamento circular traz a possibilidade de ocorrência de uma estrutura sistêmica. Sempre vai ter uma estrutura sistêmica. A gente pouco trabalha com questões pontuais, assim, né? A gente trabalha muito com padrões. Eu posso, se alguém quiser depois compartilhar, ferramentas que eu trouxe da constelação para falar sobre padrões, que foi, assim, algo maravilhoso, maravilhoso. Deu muito certo. Então, e aqui, ó, com a estrutura sistêmica, onde se pode reconstruir outras histórias que não aquela apresentada, né? Esse aqui é a pessoa Silvini, de 1980. As perguntas sistêmicas ajudam as pessoas a enxergarem que suas narrativas não são verdades absolutas, que é o que eu acabei de falar. Elas não são verdades absolutas, né? Elas ajudam as pessoas a enxergarem isso, mas construções que podem ser consideradas sob outra perspectiva. Então, a pessoa, ela não vai ficar presa naquilo, porque vai ter outras perspectivas. A gente não vai falar, olha, você está certo ou você está errado. Olha, isso que você disse é bom ou mal. A gente nunca vai trabalhar nem com certo, nem com errado, nem com julgamento, nem com verdades absolutas, porque é aquilo que a pessoa sentiu, da forma que ela sentiu e como ela construiu. Só que como ela construiu aquela história daquele conflito, quando ela vai narrar a história, ela só vai narrar as partes negativas. Então a gente tenta puxar, principalmente se a gente está na mediação, e mesmo na conciliação, alguma coisa que não seja, porque se for muito pontual, a gente não vai ter como fazer isso, né? Você vai batida de carro, que eu falei, conciliação e posição. A gente não entra nessa esfera aí das perguntas tão profundas, porque não tem a mínima necessidade. A gente vai gastar só energia à toa. Então as pessoas começam a enxergar as coisas por outras perspectivas. Então, a gente pode usar bastante as perguntas, ressignificação, a gente ressignifica aquilo, porque aquilo tem um significado tão pesado, mas é tão pesado mesmo sempre? Ou é só pesado nessa situação com essa pessoa? Porque tem isso, né? É óbvio que a gente não vai falar assim, é só pesado nessa situação com essa pessoa, mas a gente começa a trabalhar nesse sentido, para ressignificar, né? Criar um novo significado para aquilo. E tem várias coisas que vão mexer, assim, as perguntas reflexivas, né, elas vão trabalhar com você mesmo, quando você faz uma pergunta reflexiva, como você pensa que seria o conflito se fosse, em vez de ser essa pessoa, fosse com o seu marido, com o seu filho, com o seu tio, sei lá. Como é que você sente? Então, você vai perguntando para a pessoa pensar como seria, ou como pode ser, ou se ela vai refletir e aí ela começa a mudar, ou pelo menos pensar em outras possibilidades que não só aquela de eu quero ferrar outra pessoa. Então é nesse sentido. Então aqui os tipos de perguntas. Aqui eu coloquei abertas e fechadas, geralzona assim. Dentro da aberta e dentro da fechadas tem subtipos, tá? Perguntas lineares, e eu chamo de escudeiras, né? O que, quem fez, onde, quando, por quê, para quê. São perguntas lineares, são perguntas abertas, eles querem falar o que, né? Quem fez, onde, quando. Onde pode ser uma pergunta fechada, né? Onde foi? Tal local. O que é pergunta fechada? Ela vai te dar uma informação. Ela não vai abrir o campo. Ela é importante? É uma pergunta informativa, né? Então ela vai te dar informações. Tem patrimônio? Sim ou não? Tem contrato? Sim ou não? Né? Porque às vezes as pessoas falam só contrato verbal. Tem contrato escrito? Sim ou não? Tem filho? Sim ou não? Tem, gosta de comer carne? Sim ou não? Então é sim ou não, né? Pode ser outro tipo de resposta, mas que te dê uma informação. Então ela é fechada, ela não abre um leque para você colher as informações. E quando você colhe as informações, na Harvard a gente está na segunda etapa. A gente vai falar de etapas da Harvard depois, quando entrar nas técnicas. Mas a gente tem a abertura e depois a colheita de informações. A gente vai estar na segunda etapa, colhendo essas informações. A gente começa a perguntar para entender o conflito, para entender o que aconteceu. Perguntas circulares. Exemplo, vai circularizar. Você vai trazer uma pessoa que não está ali
para dentro do contexto, ou uma informação que não está tão clara para dentro do contexto. Caso seu filho estivesse aqui, por exemplo, ele não está, né? A gente está falando de voz e tal. O que ele diria sobre essa discussão? Se circulariza, né? A pessoa fala, bom, tal coisa. Quando você está brigando, quando vocês estão brigando, né? Quando vocês estão discutindo, ou quando isso, quem fica geralmente com vocês, né? Quem é mais aberto? Para a gente descobrir também um sistema de lealdade ali, né? Quem fica ali, quem não fica. Então, são perguntas circulares, geralmente traz. Se seu sócio estivesse aqui, como você acha que ele reagiria a esse seu comentário? Então, a gente vai trazendo outras pessoas, circulando informações, circulando pessoas e trazendo para aquele contexto que a gente quer saber. Não, se sua ex, se seu sócio, enfim, né? Estivesse aqui, como você acha que ele reagiria? Você já se colocou no lugar dele? São perguntas, né? Reflexiva. Essa aqui é bem legal, para a gente refletir, né? Caso a felicidade fosse a moeda nacional, qual seria o trabalho que te tornaria rico? Né? É uma pergunta que você vai refletir, né? Se a felicidade é a moeda, né? Qual seria o trabalho que me deixaria rico? A gente vai refletir, a gente traz reflexão para aquilo, né? Se fosse em tal circunstância, como você estaria se sentindo, né? Se de repente... então a gente vai trazendo perguntas que é sempre como traz sentimento, traz reflexão, traz um ponto que a pessoa reflita de que não é sempre daquele jeito, que não foi sempre daquele jeito e que não precisa ser sempre assim, né? Que não precisa ser isso ou aquilo, que a gente pode encontrar o caminho do meio, mas a pessoa tem que refletir um pouco, porque às vezes a pessoa sempre vai agir da mesma forma em diferentes contextos? Não. A gente sabe que não. Às vezes a pessoa é de um jeito no trabalho, de outro jeito com a família, de outro jeito com os amigos, de outro jeito na escola, de outro jeito enfim. Então, cada um a gente é o mesmo, né? O uno, mas a gente tem diferentes comportamentos dependendo do meio onde a gente está. Então, será que seria tão inflexível se fosse de outro jeito? Né? A gente vai trazendo essas reflexões para a pessoa. E por que eu não posso flexibilizar mais um pouco? Perguntas orientadas para o futuro. Então, como podemos resolver isso daqui para frente? Né? A gente tem uma pergunta do milagre que é: imagine se acontecesse um milagre e com tudo resolvido, como você estaria se sentindo? Né? Porque tem gente que se fideliza ao conflito. A pessoa está agarrada lá, né? Ela não solta de jeito nenhum. Está fiel àquele conflito, então a gente começa para desvincular, né? O conflito não existe mais. Como seria a sua vida hoje? A pessoa começa a se ver livre daquilo, né? Até dá uma relaxada assim no ombro e tal. Essa pergunta é muito conhecida como pergunta do milagre por vários doutrinadores, enfim. Mas como você se sentiria se isso não existisse mais? Né? Porque essa pergunta abre uma série de possibilidades da pessoa se enxergar sem o conflito, porque às vezes a pessoa não se vê mais sem o conflito. Tem gente que fica anos e anos e anos e anos brigando e não tem nem mais sentido aquela briga, mas ela está tão fiel, tão agarrada, tão naquela coisa que ela nem se vê mais sem o conflito. Né? Então você abre uma sensação de isso não existe mais na sua vida, né? Ele não existe mais, esse conflito, né? Vai existir outros, porque a gente sabe que o conflito vai existindo, mas esse especificamente não. Então aqui, ó, só para dar uma refletida aqui. Legado, né? Quem mais? Como aqui a gente fala, estimula o processo, né? Como as ações vão se sucedendo com as ações. Como é o processo? Estimulando o processo, né? Que vai um ato, depois outro, depois outro, depois outro. Como é essas ações? Eu pus aqui, né, legado, falando mais da parte de crenças, tá? Da parte de padrões repetitivos, da parte de como a gente enxerga, e aqui mesmo mais pragmático. Então, qual? Estimula busca de possibilidades, né? Então, a gente vai estimular qual seria a sua perspectiva se esse conflito não existisse mais, qual é o momento em que você está vivenciando, então a gente vai estimulando possibilidades, né, abrindo o leque.
aqui dentro das crenças, né, quem mais, né, do legado, quem mais está envolvido aqui, identidade quem, para falar de quem é a pessoa, né, capacidades como, e ali a gente estimula o processo aqui, as capacidades vão se desenvolvendo, quais são as ações para a gente se desenvolver, tá, comportamento, né, o que te fez fazer isso, o que te leva a agir dessa forma, né? Ambiente, quando e onde, né? Onde foi, quando aconteceu, e crenças, porque a gente traz as crenças quando a gente pergunta por quê, e a pessoa começa a dar causa. A gente vai trazendo todos os padrões dela, porque ela vai justificar o porquê aconteceu aquilo segundo a narrativa dela. Então, e aqui as perguntas escudeiras que eu falei, como estimula esse processo, qual estimula a busca de possibilidades, quando uma viagem no tempo. Toda narrativa, gente, ela vai ter uma ordem cronológica e vai acontecer em algum tempo, né? Então, a gente já pode até, quando a gente vai mapear, quando as pessoas estão contando, a gente já vai separando os eventos, porque são eventos, né? São eventos que foram acontecendo. O que marcou para aquela pessoa é o que ela vai trazer, né? Ou o que ela quer contar é o que ela vai trazer. Mas a gente está vendo o processo de como a pessoa vai contando, como é que ela lida com aquilo, né? Então, uma viagem no tempo, quando? Então, vai ter quando aconteceu, e ela vai falar, né? Então, estimula isso aí. Onde? O local, né? E por quê? Desafia a parte, né? E você descobre o que ela carrega. Não estou enxergando aqui. O que ela tem de padrão, de crença, de estímulo. Então, é mais nesse sentido. Essas perguntas escudeiras, a gente geralmente vai fazer na circular narrativa, porque a circular narrativa, talvez o guarda-chuva dela seja a pergunta para a gente poder desconstruir uma história dominante e construir uma história alternativa que dê espaço para que você construa um acordo que satisfaça de verdade, porque ela não vai estar tão cristalizada naquela posição que ela iniciou. Ela já vai estar ouvindo por uma outra perspectiva. Nesse livro que a Vânia mostrou, de como chegar assim com você mesmo, tem uma parte do Abílio Diniz, né, que ele mesmo fala, o William Ury fala para ele, que foi o negociador dele, né, na coisa do Pão de Açúcar. O William fala, quais são os seus interesses aqui, né, quais são as suas necessidades, o que você espera? Tudo pergunta, o que, quais são suas... Tá todas essas perguntas aqui, né? Quais são suas necessidades? O que você espera? Quais são os seus interesses de verdade? E aí a pessoa traz um interesse que está muito focado na posição. Eu quero que ele derrube a cláusula de 3 anos, porque ele queria abrir outra coisa com menos de 3 anos. Eu quero um imóvel, eu quero isso, tá. Aí o William escutou aquilo e falou, bom, então agora que a gente vai tirar essa parte aí do seu imposto de renda, que você me, né, parece a listinha do imposto de renda, e vamos colocar a parte dos seus interesses de verdade. O que você quer resolver aqui? Quais são, o que na sua vida importa? Né? O que é importante para você agora? Quais são as suas necessidades? O que você se vê, se enxerga sem esse conflito, né? Sem essa questão para você ter que resolver? E aí vai puxando, você vê que ele vai puxando, e o Abílio Diniz fala, por isso que é muito voltado na negociação. Ele fala, bom, eu estou numa fase da minha vida, né, que bom, já tem tudo que eu quero, falando financeiramente, ele acabou de falar, né, e então, de verdade, eu queria trabalhar com a liberdade, porque ele tem uma questão de liberdade mesmo, de ele poder ficar com a família, ele narra isso, eu quero ficar mais tempo com a minha família, eu quero me dedicar mais a eles, eu quero... poder viajar, enfim. E tem a questão de liberdade mesmo, que ele deve ter muito guardado dentro dessas memórias dele, porque ele foi sequestrado, ele ficou lá muito tempo num quartinho lá. Então. E aí ele falou bastante do respeito, né, do respeito à dignidade e da liberdade. Então tá, são 2 valores, né, são 2 interesses, 2 necessidades que não estão sendo atendidas. E aí, William, então tá, então a gente vai para as reuniões focado de que você não vai se auto-sabotar, de que você vai lembrar que seu interesse é uma liberdade, e o respeito que você quer ter com relação a essa liberdade. Combinado? Combinado. Chegou lá o que ele fez, gênio muito forte, foi direto para a posição, porque essa cláusula está me atrapalhando, porque eu quero continuar no conselho, né? Ele ficou no conselho da administração, mas ele era o presidente, ó. Eu quero manter o domínio lá no conselho da administração, eu quero isso. E ok, quebraram,
na primeira sessão, eu sei que estavam uns 2 anos brigando lá, e eles resolveram em 4 ou 5 encontros, tá? Daí, William, então a gente vai recapitular em outra sessão individual com ele, então a gente vai recapitular isso aqui, a gente não vai falar sobre o que você trouxe, que são suas posições, né? O que isso te ajudou no interesse, o que é que você continuar na administração completa do conselho onde você quer, vai te trazer liberdade. Aonde vai te trazer liberdade? Não vai te trazer. Aliás, vai te prender mais ainda. Derrubar a cláusula de 3 anos e que ele coloque 6 meses também não vai te trazer liberdade. Aliás, você vai ficar mais presente porque você já vai montar outra coisa. O que você quer? Porque você vai ter que lembrar disso. E na outra sessão ele já lembrava, e aí ele já começou a pôr na cabeça dele os interesses e as necessidades, e começou a refletir quando ele falava uma cláusula, e quando ele ia compatibilizar com os interesses do grupo Cassino, e ele punha a liberdade, então a cláusula pode até minimizar, mas é uma cláusula que não faz mais tanto sentido para ele, porque não precisa abrir um negócio agora, uma vez que ele quer viajar, ter mais tempo com a família. Ter o controle total do conselho administrativo, ele ficou com grande parte, mas ele não precisava mais administrar lá pessoalmente, enfim, porque dava liberdade para ele. Então, é compatibilizando os interesses e as necessidades com, de verdade, aquilo que você se dispôs a fazer. Então, é nesse sentido que vai essas perguntas, de a gente entender e de principalmente trazer para a consciência, né? Então, a gente vai trazer para a consciência do mediando, né, do conciliando, a gente vai trazer para a consciência dele o que de fato ele quer, porque senão a gente fica preso na nossa posição, a gente auto-sabota. Eu não aceito simplesmente porque eu tô com raiva da pessoa, e aí eu só lembro das coisas ruins. Eles não criaram uma sociedade, não tinha coisas, tanto é que no final, eu acho que eu falei sobre a confidencialidade, que eles tiveram uma exceção, deu o exemplo deles também, mas tanto é que no final, eles, assim, tiveram ele entrou até na sociedade do grupo Cassino de uma grande rede de ginástica, né? Essas coisas de fazer esporte. Quer dizer, não ficou com uma relação tão quebrada. E do jeito que eles estavam, que eles não podiam nem se olhar, não podiam conversar. Ele tem um gênio muito explosivo, é mais difícil controlar uma pessoa que tem um gênio explosivo se ele não entender com todas as forças dele que o que ele quer é liberdade e o que ele está pedindo é comprometimento com mais trabalho, ou seja, são incompatíveis. Então, como é que você traz isso? Você vai trazendo, perguntando primeiro o que ele quer, né? O que você deseja, o que você quer, né? E como vai ser daqui? Se você quer isso, como a gente vai planejar para você ter isso? Quais são as estratégias? Como que a gente vai fazer? E sempre buscar introduzir na conversa da negociação o interesse. Porque senão, é óbvio que você faz, se você fizer privado, você consegue falar mais. Como eles se reuniram, e ele é muito explosivo, o William teve que, acho que só no meio da segunda ou só na terceira, que ele começou a não bater de frente com os próprios interesses dele, confirmando a posição, e sim flexibilizando as cláusulas para chegar num acordo que atendesse de verdade os interesses e as necessidades dele naquele momento. Porque as coisas vão mudando, são vivas, a mediação é viva, né? Então, tem essas perguntas escudeiras. Isso daqui, gente, é da aula mesmo, né? Aí a gente vai respondendo. Essa daqui, e aquela lá que eu falei no começo, se a gente ia ser facilitativo ou avaliativo, se a questão ia ser ampla ou não, é legal também para entender como eles se sentiram. Mas aqui, qual é a sua crença, né? Existe um modelo certo ou errado de mediação? Essa é uma pergunta bem interessante, né? O mediador tende a definir problemas de forma restrita ou ampla? E tem a ver também com aquilo, né? É uma tendência dele? Ou ele vai olhar caso a caso? O conciliador avalia, emite opiniões, faz propostas? A mediação avaliativa ou orientadora existe? Se sim, por que tratar o fato como se fosse um segredo ou errado? Isso é um julgamento? O mediador facilita a negociação das partes sem avaliar? Sempre ele faz isso? Descreva a função do mediador quando orientador ou facilitador. Até que ponto, ao ajudar as partes a resolver sua disputa, o mediador tende a avaliar? Por exemplo, avaliando os pontos fortes e os pontos fracos de uma posição legal, ou prevendo o resultado de uma ação judicial.
e a partir daí facilitar a negociação. Então, você já olhou, né? É um critério objetivo. Já olhou como a jurisprudência tem julgado sobre isso? Já viu quais são as suas chances? Até quem você vai, né, induzir a pessoa a fechar um acordo ou não? Porque isso, assim, se existe um modelo certo e errado, na minha opinião, não sei qual a opinião de vocês, não, né? Quem mais acha? Emite opiniões, faz propostas de acordo? Gente, na prática, a mediação avaliativa existe? Muito. Nas audiências que eu já assisti, sim, eu vi o mediador fazendo propostas, opiniões, acho que não vi. Mas proposta, sim, já vi fazer proposta. Eu também já. Apesar de não ser aqui na minha comarca, na cidade que eu atuo, não ter Sejusc, nada, é conciliação mesmo, né? Emitem opinião, sim. Emitem, né? Não só... Emitem opinião e muitas vezes, até eu fico meio preocupada até por advogar, a gente, realmente, o que você falou, pensando, a gente se baseia, assim, o meu medo é me basear em jurisprudência e ver o resultado, falar, nossa, se isso aqui for, a gente conhece juiz, assim, mais ou menos, né, o que vai, qual é para que lado o juiz vai, qual é a corrente, o que segue. Por saber um pouco ali, a gente ficar tentada a fazer uma coisa que fique melhor ali, que se deixar correr, você sabe o que vai acontecer e tal. Fico com medo dessa... Eu acho que a partir do momento que o conciliador, o mediador emite opinião, ele está deixando de ser isento. Né? Ele tá sendo parcial a partir do momento que ele emite uma opinião. Eu acho que até fazer uma determinada proposta pelo que ele ouviu, pelo que sentiu das partes, até tudo bem, mas emitir uma opinião, eu acredito que, embora aconteça, a gente sabe que acontece, né? Mas eu acho que não seria o correto. Eu também acho, concordo. Exatamente. Emitir uma opinião é muito pessoal, né? E aí também influencia, e às vezes o cara faz o acordo, e isso é bem arriscado. E depois dá errado, e ele fala que foi o mediador que induziu ele a fazer aquele acordo. E aí é uma complicação. Faz propostas de acordo? Faz, né? Emitir opinião, dar sugestão, tá na lei. O conciliador pode dar sugestão. Patrícia, mas acho que assim, o mediador, o conciliador, em vez de fazer uma proposta, não sei se é o correto, mas dele falar assim, por exemplo, se fosse parcelado, o senhor conseguiria pagar? Sim. Qual o valor mensal? Para que o próprio assistido falasse as possibilidades dele, se sim ou não. Agora, falar assim, que tal 10 parcelas de R$1.000? Boa. Isso tá certo? Não sei, Não, é uma pergunta minha mesmo. É um caminho bom, porque você está perguntando, né? Mas você está perguntando meio sugestionando, mas o mediador, na verdade, não sugestiona, mas o conciliador sim. E ela não fez uma coisa que eu acabei de falar na circular narrativa? Quando você pensa alguma coisa, transforma em pergunta? Ela fez uma pergunta. Isso é bem legal. Mas agora eu só penso nisso. Quando eu quero chegar a uma resposta, eu vou primeiro entender qual pergunta que eu preciso fazer. Porque é exatamente isso. Quando você pergunta, você não está sugestionando, você não está emitindo opinião, você está vendo se a pessoa tem possibilidade de responder aquilo, né? E se está dentro ou não do que ela pode. Então, você não está induzindo, não está nada, você está perguntando. E aí abre possibilidade. Então, é bem... E a pergunta é uma ferramenta, não na transformativa, mas na circular e na Harvard, bem importante. Talvez seja o guarda-chuva das ferramentas. Não sei se o Savoy concorda. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Hoje até fui pesquisar um pouquinho mais, na avaliativa, ele até coloca que o terceiro, no caso, o conciliador ou mediador, ele emite opinião até para facilitar uma
busca de uma solução mais adequada ali, né? Então, eu acho que essa proposta, assim, quando ele fala de emitir opinião, não é para dar o palpite dele, você tem que fazer isso e aquilo. De repente, é só para fazer com que as partes cheguem num consenso, né? Não é uma opinião, olha, você faz isto porque isto é o certo. Não, ele só está dando ideia, não é ideias. Não estou conseguindo achar a palavra. Emitir opinião, eu não concordo que o mediador nem o conciliador tem que emitir a sua opinião. Eu concordo que ele pode fazer perguntas, na minha visão, né? Que ele pode traçar uma estratégia através das perguntas de chegar a alguma resposta que, sei lá, mude o caminho, mas não dar uma opinião, eu acho que você deve, eu acho que você deveria. Não, isso eu acho que não. O que eu estou falando, assim, que eu entendi que essa opinião que ele pode emitir é só assim, só para facilitar um pouquinho mais, não é que eu não estou conseguindo me expressar. É que Seria variar a mente do mediano. Que eu pensei nisso quando a Andrea falou da pessoa falar, vou pagar em 10 parcelas de 10. Aí a outra fala, mas eu quero em 3. Aí eu falar, e se fosse em 5, ficaria bom para vocês dois? Assim, eu dar uma sugestão, isso poderia? Isso acontece bastante. Para clarear, né? A mente, a ideia dos medianos, né? Isso acontece bastante. Uhum. Para que eles tenham uma compreensão melhor das coisas, mais adequada, para que eles consigam buscar um consenso. Sim. Acontece bastante na prática, é uma prática da negociação, né? E conversando até que atenda os dois interesses. Então, essa mediação avaliativa aqui, orientador, existe? Existe, né? Ele existe, porque a gente muitos mediadores fazem essas perguntas, eles não estão emitindo opinião, mas estão tentando chegar num consenso, né? Que atenda aos interesses. Não, eu não vou conceder uma parte e você conceder outra, né? A gente vai integrar para que todo mundo seja satisfeito, mas o mediador tentar fazer, através da comunicação, esse meio de campo, acontece sugestionar. Muito. Então, dar sugestão é o que está na lei, né, que pode sugestionar. Aí a gente estaria falando da conciliação. Sim. Porque se vocês pegarem mediadores extremamente puristas, eles vão falar que isso aqui, de entrar no CNJ, a mediação avaliativa, que no começo, em 2010, ela era bem rechaçada, eles vão falar totalmente contra. Mediação muito purista, conciliação muito purista, eles acham que a facilitação facilitar, não tem como você fazer uma avaliação no sentido de pergunta ou de sugestão. Mas, se a gente está dando um curso aqui do CNJ, eu nem sou mediadora purista também, a gente tem que falar o que é real lá. E isso acontece, e entrou a mediação avaliativa, sim, dentro das escolas. Então, existe. E por que porque essa pergunta aqui também é um pouquinho assim, por que tratar o fato como se fosse um segredo ou errado? É um julgamento? Sim, é um julgamento. E por que as pessoas fazem isso, sabe que acontece isso, entrou no programa do CNJ e não quer falar porque vai ofender alguns mediadores? Os mais puristas, os Savoy sabem muito bem que tem gente que abomina essa coisa de o mediador sugestionar, o mediador perguntar, mas não perguntar das técnicas, mas sugestionando, fala que a gente não pode fazer isso. Mas existe certo e errado? Se a gente já fala lá do começo que não, cada um vai ter o seu estilo, e se existe dentro do programa deles a mediação avaliativa, então sim. Forçar o acordo, nunca façam isso, porque se der errado, vocês podem até ter um processo administrativo lá. Não forcem o acordo, não fiquem insistindo nesses negócios. Por que você não aumenta? Por que você diminui? É muito arriscado. Ele não pode fazer a pergunta e, gente, de jeito nenhum, forcem acordo, fiquem insistindo no acordo, porque isso pode depois dar problema administrativo, porque o nosso paradigma ainda é muito da culpabilização. A gente culpa o outro. Então, a gente não assume a responsabilidade. Se der certo, ótimo, excelente. Se der errado, quem é o culpado? Se a gente deu uma forçada lá no acordo. O mediador.
É o que fala a dinâmica da mediação, né? Aquele livro do Six lá, né? Não sei se você sabe daquela questão do binário e do ternário, né? Você já ouviu falar? Já. Que as pessoas, elas têm essa tendência, justamente porque a gente vem de uma geração onde somos criados de uma forma binária, né? Que é o sim e o não, né? Então, essas crenças que nós já temos embutido entre nós, em nós, assim, é muito dessa geração da década de, sei lá, 50 para cá, acho que depois da Revolução, onde a questão do ternário ficou muito distanciada, né? Então, a gente saiu daquela posição de você pensar um pouco para o lado do outro, para uma postura de sim, não, pode, não pode, desde as brincadeiras de criança, né? Tá certo, tá errado, né? Então, isso tudo, isso, quando eu ouvi isso, que vem até desse livro do Six, da dinâmica da mediação, eu me senti até um pouco mais confortável, porque às vezes eu achava que eu ficava julgando muito, por exemplo, né, estavam falando de perguntas, eu fiz uma conciliação de um acidente de carro, a pessoa era muito importante perto de quem tinha feito o acidente, muito importante, tinha posses, tinha dinheiro, tinha tudo, e aquela outra pessoa humilde, e eu estava em comediação, e foi tão engraçado que quem tinha menos condição veio só no ataque, não, porque você pode, porque você tem, porque o seu carro é X, o meu é Y, essa pessoa muito importante falou assim, escuta aqui, mas se eu tenho tudo isso, é porque eu busquei ter, eu mereço ter, eu estudei para isso. Agora, o senhor vai me desculpar, mas se o senhor tem um carro inferior, uma pessoa que não tem isso ou aquilo, cada um dentro das suas possibilidades, não é por isso que eu não vou receber o que é direito meu. E eu estava extremamente chocada ali, porque eu falava assim, nossa, meu Deus, essa pessoa tão humilde vai pagar esse carro, que acho que era até importado. Eu já peguei uma igualzinha, né? Tô lembrando. Se não fosse a comediadora na hora, falar, e quanto custa o pneu? Quando o dono do carro importado falou R$600, eu achando que ele ia falar uns 2.500, olha meu julgamento. Aí eu falei, aí o acordo saiu. Ela fez uma pergunta, né, bem aí ele mesmo, ele fez assim, mas quanto custa o pneu? E como era um pneu que amarrava no carro, que pregava no carro, aqueles negócios de ficar mostrando o pneu, olha, então o nosso papel, não avaliar, não julgar, né? Porque enquanto eu fiquei pensando quanto o carro do cara, quanto o carro era importado, o quanto que aquele pneu não ia custar, eu não saí da minha limitação, da minha posição. Ele não vai pagar nunca, ele não pode pagar, ele não tem dinheiro. Julgamento, aí, né? Por quê? O julgamento, ele não pode, é o sim e o não. Então, quando você coloca um pouco de tempero, né, de você falar assim, vamos olhar um lado mais, que nem diz que no Japão as pessoas ainda são muito ternárias, né, que o ternário é uma pessoa que vem do externo, do nosso tronco aqui, onde nós temos o maior osso do corpo humano, que carrega o coração e os pulmões. Então, são os principais órgãos do corpo humano, vem essa palavra do terno, ela vem do externo. Quando você é terno, que você tem cuidado, que você olha com acolhimento, você já sai dessa fase de julgamento do sim ou não. E nós somos dessa geração, não é ruim, não é mal. Olha, para mim valeu tanto eu ter tido essa aula, quando ela falou assim, você não está avaliando porque você quer, porque você foi treinada, você foi conduzida a vida toda, pode, não pode, dá, não dá, é meu, é seu, não tem compartilhar, não tem dividir na fase dessas pessoas, né? Desculpa, Patrícia. Não, eu vou tirar já, porque já passou aqui do horário, e a gente respondeu todas as perguntas lá, né? Eu só estava tirando.